Ó guia, vem das estrelas, espalha o seu amor, fala pra todo mundo do caminho interior. Você pode até conhecer as suas deficiências, mas com certeza você não conhece todos os seus verdadeiros motivos. Então, é importante a gente ter essa humildade, e dessa humildade nós vamos desenvolvendo a abertura para sempre estarmos disponíveis para conhecer outros motivos a respeito das minhas dificuldades. Então a gente vai dizendo assim, toda dificuldade que nós temos, ela é sustentada por várias motivações. Algumas a gente já pode até conhecer. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu sei que eu sou impaciente, eu sei que eu tenho pressa demais. Você conhece uma dificuldade, né? Você conhece uma deficiência na sua personalidade. Mas você sabe os reais motivos dessa pressa? Veja o convite que ele nos faz. Vamos um pouco mais fundo para escutar o que sustenta essa impaciência, o que sustenta essa pressa. E talvez nós vamos descobrir uma voz lá no fundo pedindo socorro. Me tira daqui, porque eu não quero sofrer. Como se eu pudesse viver sem sofrer? Quem foi que te falou isso, criatura? Que você podia viver sem sofrer? Nesse planeta, não é possível. Mas eu quero, tem que ter um jeito, tem que ter um atalho. E aí procuramos esses atalhos e vamos desenvolvendo, então, comportamentos, às vezes viciados, para poder criar anestesia. Por exemplo, nos enchendo de coisas, nos enchendo de atividades, nos enchendo de barulhos para não escutar tudo isso. Formas da gente estar evitando o encontro com esses aspectos que estão sofrendo. Estão sofrendo por resistir à realidade. Estão sofrendo por não querer aceitar, por exemplo, que em alguns momentos da vida só nos resta a impotência. Não há nada que eu possa fazer para mudar a realidade. Em outros momentos da vida, só nos resta a solidão. Momentos que não importa quantos amigos a gente tenha, quanta gente que goste de nós, tem hora que a gente vai se sentir profundamente só, com as nossas dúvidas, com os nossos medos. E sabe qual o problema dessas experiências? Nenhum. Absolutamente nenhum. Se eu pudesse só vivê-las, eu viveria. Como diz meu professor, você senta, chora um pouco, e depois você levanta e segue. Porque não há o que fazer. Mas se eu puder aceitar, então eu me libero. E o problema é que quando isso acontece, muitas vezes dispara em nós uma voz que diz: isso não pode acontecer. Eu não quero sentir isso, eu não quero sentir isso. Me tira daqui. E essa voz que resiste ao que é, ela então é a maior fonte de sofrimento da nossa vida. Então tudo que a gente vai aprendendo num trabalho sério de autoconhecimento, num trabalho sério de transformação pessoal, é aí
despojando das nossas defesas em relação à nossa experiência sentida, em relação à realidade, para poder desenvolver a segurança, a disponibilidade de poder viver aquilo que é, aquilo que não pode ser diferente. E se a gente reparar, eu posso até escolher não expressar o que eu sinto, mas eu não posso escolher o que eu sinto. Não sou eu que defino isso. Tem coisas que vão vir aqui porque elas já foram colocadas em movimento por posturas aqui antigas. É inevitável. Inevitável. Por exemplo, que se eu venho de uma temporada de excessos, de desgaste, uma temporada que eu digo pode ser dias, pode ser meses, e às vezes podem ser anos violentando o nosso limite, anos nos desgastando com excessos de várias ordens. É inevitável que uma hora essa conta chegue, que uma hora eu não consiga mais me estimular, me eletrificar com atividades e receba a conta. Qual é a conta do excesso? Carências, falta de energia, falta de ânimo, desânimo, cansaço. E aí a pessoa desavisada, sem esse trabalho de autoconhecimento, vai lá na farmácia, vai lá no médico e fala assim: eu preciso de um estimulante, porque eu estou deprimido. Eu preciso de um ansiolítico, eu preciso de um alecrim, de um negócio para me jogar para cima, porque eu estou desanimado. E se essa pessoa recebe uma injeção de ânimo, o que acontece com ela? Ela volta para o excesso. Porque ela não mudou a mentalidade. Ela só vai continuar estimulando a postura distorcida, se ela não mudou a mentalidade. Né? Tem uma propaganda da Nike que eu nunca esqueço, que diz exatamente assim: potência não é nada sem direção. Aí apareceu o Ronaldinho, chutando a bola, pegava fogo assim. Aí aparecia essa frase. Não adianta a gente ter energia, a gente ter coragem, a gente ter força de vontade, se a gente não tiver direção para isso. Se a gente tiver consciência de como que a gente está usando essa energia, de como que a gente está usando essa potência. E se a gente não estiver usando de forma saudável a nossa energia, a nossa potência, a nossa vontade, é natural que o nosso organismo se ressinta disso, justamente para poder nos dizer: não está legal. E então eu refazer a rota. Porque quando eu estou numa direção saudável, o que a gente faz nos retroalimenta. Já repararam que às vezes quando a gente está assim mais centrado, mais presente, mais inteiros, a gente pode ter um dia cheio de atividade, mas aquilo ali não representa um peso. É um desgaste natural, orgânico. Mas aqui dentro a gente segue retroalimentado pela satisfação de estar entregando o nosso melhor para a vida. Então toda vez que eu não estiver entregando o meu melhor para a vida, minha alma vai se ressentir disso. E a forma com que ela comunica o ressentimento dela é o corpo, é o peso, essas são as tensões, dizendo: não está legal. E aí nós temos a chance então de refazer essa rota. E assim então passa a ser o processo, né, da gente estar se percebendo e utilizando das experiências corporais, das sensações, como fonte de guiança para aquilo em nós, que precisa ser, né, realinhado, né, diariamente.
porque aquilo que a gente consegue ontem, hoje pode se perder. É uma vigilância, né? É um alimento diário. Então, seguindo aqui, ele vai dizer: purificar quer dizer separar, compreender e reorganizar. Esse é o processo interno. Quando a gente fala dessas motivações, né, nós precisamos compreendê-las para separar, para organizar. Isso é purificação. Não há como organizar sem compreender, sem tomar consciência. O maior desafio, principalmente de quem está começando, é conhecer as nossas imperfeições. É conhecer essa parte em nós que faz tudo errado. Existe algo em nós que quer ser inocente. E que no momento em que o sofrimento chega, sempre vamos querer culpar alguém quando não percebemos a responsabilidade pelo nosso sofrimento. O sofrimento que você viveu agora. Aconteceu isso comigo hoje mais cedo. Né? Meu contador mandou um e-mail, era um e-mail para a Oficina da Alma, onde tem eu, tem a Bel que cuida, e eu achei que ele estava no meu pessoal para pagar um negócio do imposto de renda. Eu peguei, olhei e nem pensei, fui lá e paguei. Paguei como pessoa física. Não era para pagar como pessoa física, era para pagar como pessoa jurídica. Ou seja, paguei o trem 2 vezes. Uma grana. Liguei para o banco. Pode se tornar? Não, não podemos. Aí tem que ligar lá para o INSS para ver como é que vai fazer. Pagamento duplicado, confusão. E aí meu primeiro impulso foi assim: por que ele me mandou e-mail com negócio para cobrar? Tinha que ter mandado só para Bel. Culpando ele por eu nem ter lido o negócio, por eu nem ter perguntado. Fui lá e paguei. Impulsivo, e aí culpando o outro pela minha incapacidade, pelo meu descuido. Né? Então isso é autorresponsabilidade. Né? A nossa vida, a nossa criação o tempo todo. E quando a gente então não percebe num primeiro momento, e tem gente que continua mantendo isso. Não, isso não é possível, não, vou ter que mudar de contador, vou ter que fazer o que? Continua mantendo a culpa é do outro, né? Tem alguns partidos políticos que eles são muito engraçados. É isso, eles não têm culpa nenhuma, o problema é da esquerda. É a esquerda que afundou esse país. Aí vem a esquerda e fala, não, nós não temos culpa nenhuma, o problema é a direita que afundou esse país e continua afundando. Né? E os dois têm razão em parte. Né? E os dois não têm razão em parte. E fica um julgando para o outro a responsabilidade. Gasolina aumentou? É por causa do governo antigo, que era muito ruim. Aí até agora nós estamos pagando o preço disso. Né? O Brasil está ruim? É porque esse governo é muito ruim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Como se o que está ruim agora não fosse em função do que também esteve ruim antes. Pode piorar? Pode. Mas antes também foi ruim. Também teve roubo. Não é? Mas pode piorar. Que às vezes a gente tá tão insatisfeito que a gente acha uma situação tão desesperada para tentar fugir que pode piorar. Mas é ruim também. Então nós vamos sempre estar no sofrimento quando a gente vai para essa falta de autorresponsabilidade.
O cansaço surge quando a gente está, de alguma forma, resistindo à vida e distorcendo a nossa vontade em algum sentido. Né? Toda vez que a nossa vontade estiver sendo usada para tentar controlar a vida, isso vai ser muito desgastante. E quando eu digo controlar a vida, eu não estou dizendo que nós não vamos... então nós não vamos poder fazer nada, Matheus. Não, nós vamos. Por exemplo, eu quero poder sair daqui e comprar uma tinta que eu preciso comprar. E eu pretendo fazer isso. E se eu fizer isso, se der para me fazer isso, ótimo, porque é o que eu pretendo. É o que eu organizei para poder cuidar aqui da obra e tal. Mas o que acontece? Muitas vezes o que a gente planeja e o que a gente quer não é possível. E o que eu faço quando não é possível? Esse aqui é o ponto. O que eu faço quando eu me sinto impotente? O que eu faço quando aquilo que eu quero não dá para ser? Se eu puder aceitar, eu não vou sofrer, eu vou dizer, puxa vida, queria ter conseguido isso hoje, mas não deu. Aqui, eu achei que ia dar, não deu. Pode ser depois? Que agora não deu. E a gente vai trabalhar com a realidade. Mas quando eu não dou conta de aceitar a realidade, quando eu não suporto a frustração, quando eu não suporto a contrariedade, o que é a contrariedade? É ver a minha vontade contrariada, é ver a minha expectativa frustrada. Quando eu não suporto isso, eu vou estar brigando e criando, então, culpados, vou estar tentando forçar a barra, eu vou estar me cobrando para dar conta do que está além da minha força, eu vou estar cobrando do outro para ele dar conta do que está além da força dele. Veja quantas desordens são criadas quando a gente briga com a realidade, quando a gente não aceita o limite da nossa atuação. Né? Então nós temos uma atuação na vida, mas ela tem um limite. Né? Eu gosto muito de uma frase do Bert Hellinger, muito forte, que eu nunca esqueci. Ele diz assim: o grande amor é aquele capaz de reconhecer seus limites. Porque o amor doentio, o amor infantil, ele acha que é ilimitado. Ele acha que ele pode mudar o mundo. Ele acha que ele pode mudar o outro. Quanta gente começa uma relação assim, não, eu tô com ele e tal, mas depois que a gente casar vai melhorar. Ele acha que o meu amor vai mudar o outro. E não vai. Né? Não vai. E a criança, então, ela acha que o amor dela vai salvar os pais do sofrimento deles. Sua dificuldade. E a coisa que mais o enfraquece na vida é o fato de você não poder ver a razão de nada que lhe acontece. Essa é a cegueira. Quando eu não vejo a razão, eu começo a me sentir injustiçado. Eu começo a me sentir vítima. E quando eu digo ver a razão pelo que acontece, significa assim, dar um sentido para essa experiência. Um sentido que me preencha, que me ajude a atravessar esses momentos difíceis. Mas quando eu vivo um momento difícil e não vejo sentido para ele estar acontecendo, não vejo razão dele estar acontecendo, eu começo a me revoltar. E essa revolta às vezes é silenciosa, ela começa com uma simples reclamação. E de repente eu estou com ódio da vida. De repente eu estou, assim, revoltado. E aí nesse estado tudo fica pior.
E qualquer coisinha ganha uma dimensão muito maior, né? Então, ele diz que quando a gente começa a abrir espaço para poder compreender, escutar nossa verdade, preencher algumas condições, a gente vai seguir carregando a nossa cruz da maneira correta. Isso não precisa ser um enorme sacrifício, a vida não precisa ser assim. Mas é importante que a gente saiba que todos nós temos uma cruz. Qual é a sua cruz hoje? Ela pode até ser diferente da que vai chegar. Né? Entendendo por cruz aí uma jornada em que eu preciso completar. A cruz do Cristo foi aquela, proporcional à força que ele tinha para completar. A nossa pode ser outra. Pode ter a ver com filhos, pode ter a ver com família, pode ter a ver com trabalho, né? com ser suporte para alguém que está doente. Compromissos kármicos, compromissos espirituais. Veja o que vem na mente de vocês quando vocês escutam isso. Com o que na vida que hoje eu estou comprometido. Eu estou comprometida. Por exemplo, faz parte da minha cruz gravar os áudios do Petwork. Mas isso não precisa ser ruim. Ai, meu Deus, que saco. Não, pode ser bom. Mas é um compromisso que vai me tirar tempo, que vai pedir dedicação. É um compromisso. Eu preciso fazer isso. Ah, se eu não fizer, você vai morrer? Não. Mas é um compromisso. A família, filhos, trabalho, cada um tem, né? Comece a abrir espaço para perceber hoje qual é o seu maior compromisso nesse momento da sua vida. Com o que hoje você está comprometido e precisa seguir em frente, precisa atravessar. E quando a gente vai desenvolvendo estrutura interior, nós vamos fazendo essas atividades e esses compromissos que a gente está comprometidos a fazer sem peso, sem tanta reclamação, porque estamos já de posse de um sentido. Então nós vamos aos poucos percebendo tudo aquilo que pode estar criando uma rebeldia em relação à vida. Porque o eu inferior, ele é preguiçoso. O eu inferior, sabe o que ele quer? Só o bom. O ruim não. O eu inferior, ele é cômodo. O eu inferior, ele quer, sabe o quê? Ser servido. Ele não vê valor em servir, ele não vê vantagem em servir. Mas esse eu inferior é uma camada temporária. Quanto mais consciente a gente tiver dele, mais ele vai perdendo força, mais os argumentos dele vão ficando igual aqueles argumentos de político que a gente não acredita mais, sabe? Que eles falam, a gente olha assim e fala, sei. Você acha que você me engana com essa história de vamos ser felizes agora? Ou de que a vida é uma droga? Ele tem várias estratégias para poder criar em nós, sabe o quê? Rebeldia com a realidade. Esse é o princípio luciferiano. Esse é o princípio do mal. É criar desvio. E nada é tão desviante, nada é tão distorcido como
rebelar-se contra a realidade. Rebelar-se contra aquilo que eu não posso mudar. E talvez seja algo que possa até ser transformado, mas não imediatamente. Né? Às vezes nós estamos com um problema no relacionamento, isso pode ser diferente. Mas é um processo que começa por perceber a minha responsabilidade em estar conectado aqui, que precisa de um tempo. E por fim ele vai dizer assim, ó, o mundo da emoção, que esse é o tema desse texto. O que promove a verdadeira mudança nos nossos sentimentos. E ele está falando, vocês vão precisar perceber o que está, as motivações por trás de cada dificuldade. Vocês vão começar a perceber essa voz do eu inferior que não quer ter trabalho nenhum para mudar nada, quer só que as coisas sejam diferentes. E por fim ele vai dizer, com esse trabalho de autoobservação, uma mudança vai acontecendo. De que forma? O mundo da emoção, palavras dele, só pode mudar através do crescimento orgânico. Ele não vai mudar sob pressão. Ele não vai mudar sob ação voluntária. Ele só vai mudar de forma indireta. Então, às vezes, eu estou querendo mudar uma postura, mas por mais que eu me force, não vai ter um resultado ali. Mas quando eu vou observando essas motivações, acolhendo esses aspectos que sentem medo, que sentem só, que sentem impotentes, eu vou acolhendo tudo isso, indiretamente, essas outras características vão se transformando.